Fala, senhores, sejam muito bem-vindos. Vídeo de fechamento de mercado. Vamos lá. Se você está chegando agora, o mínimo que eu espero é o dedo no like, né? E se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Vamos lá, videozão de fechamento. Não tá fácil o mercado, tá, pessoal? Muita incerteza no ar. Eu, nesses momentos, a não ser que você tenha uma estratégia muito boa de trade em si para se aproveitar dessa volatilidade, mas o mercado ele fica bem traiçoeiro, tá? Eu, né, costumo tirar o pé, tá? Eu prefiro o mercado um pouco mais tranquilo, né? Dependendo do que vai fazer, dá muita oportunidade, né? O mercado um pouco mais volátil, mas precisa tomar muito cuidado, tá, pessoal? A gente tinha um S&P subindo, né? Só para ter uma ideia, tinha um S&P subindo 3%, 2 e pouco, 2,90, 3%, e ele fechou caindo 1,50, né? Então, a volatilidade está à solta, tá, pessoal? Então é muito importante ficar bem esperto, ó. Vou começar pelos gráficos, né? Seguir a sequência dos gráficos. E vamos lá. Bitcoin, né? Até esboçou uma reação hoje durante o dia, mas está com uma cara de pivô de baixa, tá? Essa configuração aqui, né? Ó, tá com muita cara de pivô de baixa. Se essa semana fechar próximo da mínima aqui, né? Tá brigando, tá? Na linha de suporte aí, 76, 77 mil dólares é um pontaço de preço, né? O mercado tá brigando bastante, tá? Mas dá a impressão de pivô de baixa, tá? Né? Uma sensibilidade de que o mercado pode vir buscar, talvez, esse 72 aqui, tá? Aí, o ouro esboçou reação. No semanal, o ouro vai fazendo correção para média de 9, né? Segue em tendência de alta bem forte. Vamos ver no diário aqui. Diário não deixou nenhum sinal aí, claro. O minério de ferro perdeu aquele ponto de suporte, tá vendo? Por isso que deram uma amassada forte na Vale hoje, né? Vale, nossa, a Vale caiu 5,48. Não tá fácil, hein? Então, ó, minério abre espaço, né? Minério entra nesse vaziozão gráfico aqui, ó, e abre espaço para testar os 90 lá embaixo, tá? Pode ser que não vá, mas, né, ó, tem um ponto aqui mais ou menos perto dos 91 aqui, depois é só lá embaixo, tá? Tá bem feio o minério de ferro. Aí, petróleo, até que, não, eu ia falar até que se segurou, segurou nada. Hoje caiu 4,44, né? Fechou em queda de 4,44, né? Agora que ele tá 0,18 ali, né? Ó, foi testar lá, alvo de 100% de fibra também, ó, vaziozão gráfico, né? Não tem, cara, esses rompimentos desses suportes aí não tem jeito, tá? O mercado vai amassar. Não duvido nada de buscar o 56 lá embaixo, né? O mercado caindo muito forte, né? Aí, título de 10 anos no Tesouro Americano subiu 2%. Aí sim, né? Sobe Tesouro e cai mercado. Aí tem correlação interessante. VIX, né? Ó, o VIX 39, tá? VIX explodiu de novo. VIX explodiu. EWZ, vamos ver o fechamento do EWZ, ó, perdendo um pontinho de suporte. EWZ fechou feio, tá? Próximo ponto de suporte relevante é só lá embaixo. Essa é a ETF do Brasil lá nos Estados Unidos, tá vendo? Ó, perdendo um ponto importante de suporte, né? O próximo ponto relevante é lá embaixo, tá? Aí se perder lá embaixo, aí ferrou. S&P que eu comentei, né? S&P 3 dias, tá? De, né, um movimento bem de briga aí, né? Alta, vai, positiva e negativa. Região é forte, tá? É uma retração de 50%, região de topo anterior, né? Então tá numa região forte, mas o mercado em si muito perigoso. Dow Jones, idem também, ó. O Dow Jones foi lá no alvo de 160% do topo duplo lá em cima, né? O topo duplo mais bonito da história. Então foi no alvo de 160%. A região bem forte também, tá? Do Dow Jones, ó. Região de topo anterior. Aí o Nasdaq, né? O Nasdaq, idem, né? Só que o Nasdaq, né, já perdeu o topo anterior, ó. O Nasdaq já perdendo ali. Até essa retração de 50% de FIBO aqui. DAX alemão se segurou. Europa até que se segurou também. Olha que volatilidade absurda, né? O mercado aqui abre lá embaixo, fecha aqui em cima, abre com gap de alta, sobe mais um pouquinho, né? É praticamente impossível analisar esses gráficos, né? O IBEX 35 também foi testar suporte lá. A Nikkei que subiu 6, mas muito repique. Hong Kong, ó, veio testar pontinho de suporte. Hong Kong aqui também vem direto, hein? Aqui. E o do Reino Unido caindo 0,70 também, ó. Nossa, devolveu tudo, fechamento feio, né? Nós aqui, aí vamos para a bolsa aqui. Aí nós aqui estávamos, né, no terreno positivo.
até um pouco na parte da manhã, aí depois o mercado foi enfraquecendo, foi enfraquecendo, foi enfraquecendo, né? Ó, se olhar nos 15 minutos, né, deu esse movimento e depois, né, ó, tendência foi montando tendência de baixa, né? Aqui tentou até dar uma repicada, mas não veio, né, ó. Fechou feio, tá, o índice. O índice se perder aqui, ó, os 124 mil que ele tá negociando aí no fechamento, tá? Se perder aqui, ó, é para buscar a mínima lá embaixo dos 121 mil pontos. Aí a gente olha para o Ibovespa, a gente pode pensar no Ibovespa sambando no suporte dos 122 mil pontos. Ó. Perdeu linha de tendência de alta, tá vendo? Perdeu essa linha de tendência de alta, né? Abre espaço agora, 122, e depois só o 118 lá embaixo. O que me preocupa é esse cara aqui subindo, né? Esse cara subindo aqui me preocupa também, não. Rompimento forte aqui, então passa para cima desse pontinho aqui, ó. Rompimento forte aqui. Tem espaço, hein? Infelizmente, tá? Tem espaço. Eu tinha deixado uma fibra projetada aqui, ó, que é desse fundinho duplo. Olha lá. Alvo de 160%. Quase cravou a máxima. Fibonacci é um absurdo, né? Ó. Cravou o 100% aqui, ó. Né, ó, e cravando o 160% ali de Fibo para cima, né? Fibonacci é um absurdo. Aí os juros ainda tranquilo, né? Dentro daquele contexto de rompimento do suporte. Vamos ver os outros. Olha lá. A maioria fazendo mais um pullback ali, né, de rompimento. Né? Por enquanto, tranquilo ainda os juros, né? O que preocupa é o dólar subindo, né, alinhado com a queda da bolsa. Isso sim, que fica bem ruim, ó. Aí no semanal lá a gente já vai vendo perdendo tudo, né? Perdendo as médias, né? Que foi o que eu comentei esses dias, né? Esse aqui seria o cenário, né, ideal para essa semana, né? Que isso aqui tivesse um candle por aqui, assim, ó. Seria importante um candle por aqui. Não veio o candle, né? Pelo contrário, ainda, ó. Então, rompimento de linha de tendência de baixa. Agora vamos ver os trades em andamento. A rente não estopou, stop gain tá lá. Por enquanto vamos manter o stop assim. Aí a trava de alta com açaí. Açaí tem aquele OCOI no semanal, né? Ainda negociando acima, né? Tentando negociar acima de algumas máximas aqui, brigando bastante. Os Minas aí azedou, né? Os Minas é um papel que eu não vejo muito racional em aporte, tá, pessoal? Vi uma galera aí vendida em put de Uzi Minas, uma galera querendo aportar, né, em Uzi Minas. Eu não vejo muito como oportunidade essas quedas, não. Tem que ter bastante cuidado, tá? Com o setor de siderurgia, tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Não acho que seja um call interessante, não. Aí, a Marfrig segue lá em cima e Bova, né? Aí Bova vai caminhando para dar exercício na trava, tá? A liquidez está bem ruim para recomendar encerramento. Se vocês tiverem aí oportunidade de encerrar, tá? Encerrem e coloque no bolso, né? Então, aí vamos lá. Vale 3. Aí Vale, eu comentei, né, que a Vale poderia vir testar esse suporte. Tá vendo? Ó, coloquei aqui, ó, se perdesse esse ponto aqui, né? Rompimento do canal, ó, veio rapidinho testar lá embaixo. Perigoso a Vale, tá, pessoal? A Vale começa a ficar bem perigosa pensando naquele gráfico de minério de ferro lá, ó. Tá vendo? Ó? Meu ponto é essa zona aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é um problema. Tá vendo? Esse vácuo de liquidez. Isso aqui é um vácuo de liquidez. Ah, Ricardo, mas é um preço lá de 2019. Cara, mas na análise técnica, normalmente quando o preço passa, tá, desses pontos assim, ó, que não tem, né, não tem nada para trás aqui, tá vendo? Ó, não tem nada para trás aqui, ó. Tá vendo? Isso é um vácuo de liquidez, tá vendo? Geralmente a liquidez ficou para cima, não tem memória de preço para cima. Se o preço trisca para cá, né, a chance dele vir testar aqui não é pequena, tá? A chance ela é grande. Ainda mais se a gente for trabalhar com a projeção, tá? De um pivôzão de baixa aqui, tá vendo? Isso aqui é um pivôzão de baixa. Então, infelizmente, a Vale pode ser um ativo que venha a dar algum tipo de canseira aí nessa movimentação. Petro, idem, né? Petro rompendo o suporte dos 32 lá também, né? Então, para quem estava esperando a Petro nos 30, pode ser que ela venha nos 30, hein? Até antes do que a gente imagina. Aí os bancos até que se seguraram, né? Diante de muita volatilidade aí no dia. YouTube fechou perto do 0 a 0, semanal do YouTube
segue bem tranquilo, Itaúsa idem. Aí Bradescão, né, que deu uma devolvida um pouco mais forte. No semanal lá, né, ó, tá testando as médias curtas lá, né? Então, ali é um ponto de teste importante. Sabesp se segurou, BB Seguridade uma rocha, né? A Cosan, ó, rompimento de fundo de Cosan, hein? Cosan, rompimento de fundo, dá muita vontade de shortear esse papel, ó. Rompimento de fundo. Se projetar esse pivô de baixa aí da Cosan, né? Se pegar essa projeção aqui desse pivô de baixa para baixo, dá uma pancada, hein, pessoal? Perdendo ponto de suporte. Cosan é um papel aí que vai dar canseira. Ah, Magalu, né? Ó, quem aproveitou para vender uma merreca lá para cima dos 11, né? Todo mundo vendido de call aqui, né? Ah, Ricardo vai me exercer, não quero entregar, Magalu, agora vai, né? Magalu, vai nada, ó. Já devolveu uma parte aqui do papel. E quem tiver aí com call vendido, entrega esse papel, né? É um papel que, não sei, eu não sou muito fã, não. Acho que não vale a pena o custo de carrego na carteira, não. Bahia devolveu 14. Pecar, né? Eu tô com o Pecar aqui como um micão, entrou uma liquidez, né? Vamos ver o que que acontece com o Pecar. Coloquei a positivo aqui na grade, tá? Ó, positivo, eu acho que amanhã pode abrir venda em positivo, né? Então, rompimento dessa mínima aqui, ó, pode abrir uma vendinha no papel, tá vendo? Aqui assim, ó, pode abrir uma vendinha no papel. Acho que é um contexto interessante de venda, tá? Né, nesse papel, não acho que seja compra, tá? Tem essa última mínima aqui, ó. Não, essa é a última mínima. Então, se pegar por aqui e o papel realmente confirmar o rompimento, ó, tem espaço para andar para baixo. Tá vendo? Tem bastante espaço para andar para baixo. A Auren não rompeu lá embaixo. A Honey 3 eu estou acompanhando no semanal, mas é o mercado inteiro ficando feio, né? Ela que não vai andar também. Aí, no geral, pessoal, gráficos extremamente perigosos, né? Ó, olha esse pregão da Brava, né? Brava chegou a subir 6 no dia, tá vendo? Ó? Chegou a subir 6. Isso aqui quebra muita gente, tá? Às vezes você tá tradando opção, às vezes você tá num day trade, às vezes, né? Você, pô, não é possível que vai virar 6% pro negativo, né? Às vezes você fica nesse viés, ó. Não só virou pro negativo, como caiu 4,20, né? Então, esses dias são bem perigosos, tá, pessoal? Então, por isso, para quem é cliente aí acompanha, tirei o pé, tá, das recomendações. Só se aparecer alguma coisa muito clara e algo talvez aí com viés um pouco mais vendedor, se não, é esperar a poeira baixar, né? A gente sabe que esses períodos de volatilidade, eles abrem muita oportunidade, né? É isso que a gente escuta, né, dos gurus e tal. Não, época de volatilidade, é muita oportunidade. Mas se não tiver uma boa estratégia, né, não adianta nada. Essa volatilidade ela pode mais machucar do que ajudar, tá, pessoal? Então fica aí um vídeo de fechamento um pouquinho mais curto, tá? Porque não tem contexto para a gente ficar analisando o gráfico ainda ou ficar procurando oportunidade, né, no meio de um tiroteio, tá? Então, nesse momento aí, de repente, para quem é holder, né, para quem é investidor mais de longo prazo, vão aparecendo aí algumas oportunidades. Aí dá para ir olhando aquelas que mais caíram no mês, né? Aí dá para ver se tem alguma oportunidade no meio, né? O Petro, por exemplo, né? O GBR pode ser que vire oportunidade, Vale, né? O BRAP, por exemplo, de Minas não, MRV não. Embraer, talvez, né? Dá para pensar. Tá vendo? Aí dá para pegar as maiores quedas, ó, Suzano, por exemplo, caindo bastante também. Então dá para pensar nas maiores quedas em alguns, né, nessas situações, pega aí as maiores quedas do mês e vai dando uma olhada o que pode ser oportunidade e o que não pode. Então os holders, né, gostam dessa época de crise, né? Essa época de crise que é muito boa para aportes, né? A gente vê as ETFs, por exemplo, do mercado americano caíram bastante, né? Então, ó, SPY 102, a gente tem o QQQ 89, o Coin 11 a 75. Então, tem alguns ativos aí que vão ficando. Esse Tech 11, né, que é um índice de tecnologia também. Tá vendo? IVVB. Então, tem alguns ativos aí que começam a ficar com os preços mais interessantes para quem é holder, né? A única questão é saber operar, tá, pessoal? Então, essa época ela é muito boa, mas ela abre também muita armadilha, né? A gente vê muita história triste aí, né? No meio dessa volatilidade. Às vezes um trade sem stop, às vezes uma ida ao banheiro, pronto. Estraga aí, às vezes, a performance do ano. Pessoal, dedinho no like. Peço desculpas pelo vídeo mais curto, mas infelizmente esperar um pouco a poeira baixar, a gente voltar a analisar um pouco de mercado com um pouco mais usando um pouco mais o setup, né? Um pouco mais de confiança.
Beleza? Agradeço, um grande abraço e até mais.